Oi, 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 pessoal! Chamando vocês aí para a live. Vamos aí para nossa terceira live. Nossas lives de quarta. Tá sendo tão gostoso esses encontros, né, gente? Vamos começar a nossa live hoje sobre posicionamento de marca, né? Nós fizemos então uma primeira live na primeira quarta-feira que a gente começou. Nós fizemos uma live sobre como montar equipe. Uma live muito legal que eu falo aí para os arquitetos e design de interiores, como que eles devem começar a montar a equipe. Gente, essa live tá salva aqui, tá? Foi uma live muito interessante, muita gente me mandou muita mensagem aqui, porque o conteúdo dela ajudou muito. Depois a gente fez uma live sobre como cobrar, né? Como cobrar pelo serviço de arquitetura e interiores. Essa live foi muito legal, usei ela, usei para fazer essa live de base o e-book, que tá no link da bio também. Né? Então a gente fez essa live aí sobre como cobrar. Foi muito interessante também. Mostrei exemplo de orçamento prático, mostrei como que calcula um custo de um escritório, o que você tem que pensar, mesmo que você não tenha um escritório. Então foi muito legal, a gente fez essa live. Seja bem-vinda, Cláudia. A gente fez essa live aí sobre como cobrar. Ela também tá salva aqui no nosso Instagram, tá? Essa live. Então, como eu falei, ela foi muito prática, tá? E não foi só uma live sobre como cobrar. Nessa live, a gente trabalhou como pensar o planejamento financeiro para que você possa crescer. Então, não é só saber precificar, mas saber o que tem que estar incluso na sua precificação para que você consiga ir fazendo seu planejamento, né? E hoje a gente vai falar sobre posicionamento. Gente, é muito importante a gente falar sobre posicionamento, porque esse perfil aqui eu faço especificamente para o nosso trabalho, né? Para esse nosso trabalho aqui. E eu sigo muitos arquitetos, muitos designers, que eu vejo tudo que esses arquitetos e o que os designers têm postado, né? Eu sigo mais de 3.000 arquitetos e designers. Então, assim, é muito interessante observar os perfis, eu consigo ali analisar dentro do perfil e saber que aquela pessoa ali às vezes não está tendo muito cliente por causa de muitos erros que são facilmente evitados, né? Que a gente pode fazer. Hoje a nossa maior forma de captação é Instagram, é online, ainda mais com pandemia, isso aumentou mais ainda. Então essa live sobre posicionamento, vou falar de muitas coisas interessantes aqui. Não só sobre o que postar, o que não postar em rede social, mas como é interessante como que a gente demonstra a nossa segurança e posicionamento para os nossos clientes, tá? Então a primeira live foi de montar equipe, como montar equipe, tem um conteúdo então super legal aqui. Depois a gente fez a live sobre como cobrar. E essa hoje como posicionar, né, como fazer um posicionamento de marca, um posicionamento para captação de cliente, tá? Então vamos começar aí os nossos trabalhos para a gente poder saber o que é importante para todo mundo aí poder viver bem de arquitetura interior e saber posicionar. Essa live vale para muita gente também, porque esse posicionamento em rede social, né, vale para outras profissões também, mas o nosso foco aqui mesmo é falar com os arquitetos e designers que é a minha profissão, né, sou arquiteta e quero que todo mundo tenha a oportunidade de viver bem de arquitetura e interiores, tá? Então vamos lá. Gente, primeira coisa que eu indico aqui para vocês, e vai parecer um pouco um papo de coaching, mas é muito importante, tá? Eu vou chegar numa parte mais prática também, mas a gente precisa ter, a primeira coisa é uma mentalidade empresarial, tá? Então não importa qual é a sua situação atual, se você tem um escritório, se você não tem, se você está em casa, se seu escritório é pequeno, não importa se você tem dinheiro, se você não tem. Se você tiver uma mentalidade empresarial, é a primeira coisa que é o primeiro ingrediente do seu posicionamento, tá? Nós, seres humanos, somos treinados para poder conseguir captar insegurança, medo. Quando a gente vai numa pessoa, a gente vai num médico, a gente vai para pegar uma consultoria com uma pessoa e a gente sente que essa pessoa não passa segurança, tá? E isso são mínimas coisas ali naquele comportamento da pessoa e a gente percebe, a gente não se sente seguro para fazer uma contratação. Então eu vejo isso acontecer demais com os profissionais que estão começando. Talvez esses profissionais não são nem recém-formados, né? Tem pessoas que ficaram um tempinho afastadas e estão voltando agora para poder abrir e tentar viver, né, de arquitetura, abrir um escritório de arquitetura interiores. Então,
essa mentalidade empresarial é que vai fazer você se conhecer, saber o que você precisa aprender, saber quais são as suas limitações e o que você é bom para você conseguir passar essa segurança, tá? Para o seu cliente. Então, a mentalidade empreendedora é que vai fazer você entender que uma ação de cada vez vai fazer você chegar no seu objetivo final. E isso vai deixar você muito menos inseguro com a situação atual sua. Então, se você souber onde você quer chegar, quais são os passos, o que você precisa para você melhorar, qual é aquele plano de ação ali que você vai seguir, um passinho de cada vez e vai chegar ali no final, isso vai transmitir muita segurança para o seu cliente. O fato de você estar perdido, à deriva, nossa, tenho milhões de coisas para fazer, isso vai ser farejado pelo seu cliente, tá? Tanto em rede social, tanto em reuniões presenciais, com apresentação de projeto, é muito fácil a gente conseguir perceber quando uma pessoa não passa segurança. E um primeiro ingrediente do posicionamento de marca é esse, tá? Então isso é muito interessante a gente conseguir pensar nisso daí para os arquitetos e design conseguirem mostrar para os seus clientes que eles vale a pena a contratação deles, tá? Então, um passinho de cada vez, gente, é muito mais importante do que acelerar e parar, tá? Então, mesmo que as suas condições não sejam as mais ideais possível, o interessante é que você não pare. No seu ritmo, um passo de cada vez e não pare que você chega lá. Tá? É muito difícil ter pessoas que já começam com a situação, com as condições as mais ideais possíveis. Por exemplo, uma pessoa que tem um dinheiro para ir lá e abrir um escritório mais bonito possível, todo decorado, com mobiliário e está ali só esperando o cliente chegar. Essa não é a realidade da maioria das pessoas, tá? Não é a realidade das pessoas que eu converso aqui no Instagram. Então, por isso que você ter esse plano, né, e essa mentalidade empresarial, que você é um prestador de serviço, você está chegando ali para poder prestar um melhor serviço e tudo, isso vai contribuir demais para o seu posicionamento, tá? Então, gente, simplesmente montar um plano de ação e seguir a vida, tá? E a vida vai seguindo e você vai conseguindo executar. Esse plano de ação, gente, é uma coisa que facilita muito, porque dá muita tranquilidade para você seguir. Ele é um plano estratégico, onde você vai conseguir ver as ações necessárias para você conseguir cumprir os objetivos. Eu tenho recebido aqui muito pedido, né, de mais mentoria e assessoria nesse aspecto. E eu tô preparando, gente, um evento de 3 dias pra gente poder conversar e ter uma conversa mais contínua, né? Porque às vezes a gente conversa aqui 1 hora sobre, por exemplo, como montar equipe, conversa 1 hora sobre como cobrar. E, por exemplo, eu tô recebendo muitos pedidos aqui de live sobre como apresentar uma boa proposta. Até a arquiteta Laís, que é uma seguidora aqui muito querida, tem me pedido bastante aqui pra gente poder fazer uma live sobre como apresentar a proposta para o cliente. Só que essa live, por exemplo, de como apresentar a proposta para o cliente é um conteúdo muito extenso, porque ele envolve todo o processo de projeto. Gente, dentro de uma proposta de orçamento tem todo o seu processo de projeto. Você consegue mostrar a sua segurança de que você domina o processo, que você entende o que você está fazendo, você sabe quais são as etapas, que hora vai para a prefeitura, que hora volta, como é que isso funciona. Então, dentro de uma proposta de orçamento, está todo esse posicionamento, por exemplo. Então, eu estou preparando esse evento maior de 3 dias para a gente poder conversar juntos, né? De forma mais específica, trabalhar alguns casos para a gente poder mesmo conversar, entrar a fundo assim no que é necessário para essa organização do escritório. Eu já falei muito com vocês que a lucratividade vem com a organização, tá? A organização é essencial, não tem como ser lucrativo sem ser organizado. Porque com a organização vem a gestão de tempo, vem a gestão das coisas que são padrões, que você não precisa ficar fazendo ao mesmo tempo. Tem os dias que você pode fazer as determinadas coisas, tem o que você deve fazer e o que os seus colaboradores devem. Então, essa organização do escritório é que vai trazer mesmo essa lucratividade junto com você saber precificar, saber entender os seus custos e junto com os documentos que são necessários para o escritório funcionar perfeitamente, né? Os contratos com colaboradores, com clientes, com parceiros e a proposta de orçamento junto. Então, são coisas que vão se fechando. Então, eu estou preparando aí esse evento de 3 dias para a gente poder falar um pouquinho mais abrangente, né? Então, hoje, nessa nossa live que nós vamos conversar aqui sobre posicionamento de marca, o primeiro ingrediente é a segurança,
tá? Isso, gente, não é você fingir que você é um bom profissional, que você sabe tudo, tá? Eu tenho 7 anos de escritório. E os 2 engenheiros que são mais parceiros aqui do escritório têm mais ou menos 30 anos que eles são formados. E todo dia a gente conversa sobre coisas novas. Então imagina, para um engenheiro que tem 30 anos de formado, ele também está em aprendizado, não é porque você está recém-formado que você vai saber tudo, não significa isso. Mas não demonstrar para o seu cliente que você está inseguro, que você não dá conta daquele processo ou não domina o processo como um todo, é algo fundamental aí para esse posicionamento, tá? Começa com a segurança, com você se conhecer, com você buscar esse aprendizado. E por isso que eu gosto muito do plano de ação, porque o plano de ação dá essa tranquilidade para você. Então, por isso que, ó, a Lu tá aí com a gente presente também, gente. A Lu Contadora tem um perfil super legal que ensina a fazer regularização de obra, tá? Então, é muito legal também. A gente vai fazer uma live junta também, que vocês pediram aqui sobre tributação de profissional liberal, CNPJ. Eu já trabalhei nas 2 modalidades, profissional liberal e CNPJ, então vai ser muito legal, tá, Lu? Muito obrigada por você estar aí presente. A gente vai conversar um pouquinho depois também com vocês. Então, gente, nós estamos falando aqui sobre esse primeiro ingrediente do posicionamento de marca, que é demonstrar o conhecimento e a segurança, tá? Então, por que eu tô falando sobre isso? Não tem como mostrar, externar, posicionar algo que não está dentro de você, tá? Não tem como. Se você for uma pessoa medrosa, insegura, o seu cliente vai perceber isso. E é isso que não adianta, não tem como posicionar uma coisa mentirosa. Por isso que esse processo de se sentir seguro faz muito parte e é o primeiro ingrediente do posicionamento, tá bom? Então, assim, eu ainda vou entrar nessa parte mais objetiva, tá? Do que você deve postar, não postar. Mas a primeira pessoa que deve acreditar em você é você mesmo, tá bom? Não adianta você ficar esperando esse reforço, porque às vezes não vem. Então acredite em você, faça seu plano de ação e as coisas vão fluindo para você começar o seu posicionamento aí bem bacana, para você conseguir captar mais clientes e os clientes que você captar também, eles te respeitarem aí no processo de projeto. Tá bom, gente? Tô aqui para ajudar vocês. Tem muito conteúdo legal, é muito mais fácil vocês aprenderem com quem já está trabalhando, né? Com quem já tem uma experiência. Tudo que eu falo aqui para vocês é porque eu já vivenciei. Eu também já fui essa profissional insegura que começou, que demonstrava medo. E eu tenho convicção de que alguns contratos que eu perdi no início, que as pessoas chegaram a fazer orçamento, foi porque elas pensaram que eu não tinha a segurança necessária para conduzir o processo. Então, por isso que eu estou falando para vocês que é muito mais uma questão de acreditar, porque a autoridade, a primeira autoridade já está com você, você já tem a sua formação, né, o seu diploma que garantiu a sua autoridade para você trabalhar. Então, essa é a primeira coisa que você já tem muitas informações aí que são essenciais para que você conduza um bom trabalho. Então, esse posicionamento começa assim, tá? E, gente, não precisa de muito para começar. Quando eu comecei, eu comecei do zero, do absoluto zero, mas na verdade, eu comecei dos R$700, que era o que eu tinha na minha conta quando eu abri meu escritório há 7 anos atrás. Então, mas a minha mentalidade já era de crescimento, porque eu sabia que a única fonte de renda minha seria a minha profissão, que era o que eu tinha me formado com muito esforço, e eu queria muito, eu amo arquitetura e queria muito viver de arquitetura. Então, o que eu acho que foi fundamental, o que eu trago aqui para vocês, foi essa mentalidade de saber que eu estava em progresso, tá? Que eu tinha passos, que o meu escritório ainda era um escritório simples e que eu queria um escritório melhor e tudo, que eu queria melhores condições para o meu cliente, mas o fundamental foi saber que eu estava em evolução e isso me deu segurança, tá? E vai dar segurança para vocês continuarem também. Tá? Então, se eu soubesse dessas coisas todas aqui, desse conteúdo todo que eu tô postando aqui para vocês no Instagram, quando eu comecei, nossa, eu acho que assim, teria ajudado muito, teria minimizado muito para que eu errasse menos e tivesse conseguido mais rápido, né? Atingir os objetivos mais rápido. Então, sempre que você puder, aprenda com outras pessoas, tá? Se você quer trabalhar, porque hoje com a internet a gente tem acesso a outras pessoas para pedir ajuda, pedir auxílio. Isso poupa muito tempo, muito sofrimento, desperdício de dinheiro, gente. Então, você sempre conversar com alguém que já passou por aquela situação ajuda muito para que você crie atalhos
para traçar o seu caminho, tá? Então, gente, agora passando um pouquinho aí dessa parte que foi um pouco mais assim voltada para o coach, né, digamos. Acredite em você, monte seu plano de ação, um passinho de cada vez. Vamos para a parte um pouquinho mais prática assim da coisa, tá? Então, vamos começar aí sobre marca, tá? Para a gente posicionar, então, primeiro a gente posiciona uma pessoa que está segura e depois a gente vai pensar um pouquinho na marca. Eu sempre indico aqui para todos os profissionais liberais que trabalhem com o seu nome, tá? Não coloquem um nome fictício para começar. Primeiro, porque o profissional liberal ele não precisa começar com CNPJ e a maioria dos arquitetos e designers não trabalham com CNPJ, eles trabalham como profissional liberal, né, que é permitido com o registro do conselho. Então, quando você trabalha como profissional liberal, não é legal você colocar um nome fictício e tudo, porque isso não está vinculado a um CNPJ. Então, essa é a primeira coisa. Você não vai começar com CNPJ e você começa com um nome fictício, mas sem CNPJ. Então, não é uma coisa tão interessante. E a segunda coisa é que posicionar um nome, uma marca, é muito mais fácil. Por que é mais fácil? A primeira coisa é porque o nosso serviço é altamente personalizado, especializado. E as pessoas gostam de ser atendidas por pessoas, ainda mais no nosso ramo. Né, nosso ramo que não é a mesma coisa de que vender um produto que todo mundo vende. A gente atende os nossos clientes com alta personalização. Então, no nosso ramo, é muito mais, ainda as pessoas querem ser atendidas por pessoas, muito mais do que ser atendida por uma empresa. Então, quando você é seu nome, você humaniza a sua marca, tá? Já é uma humanização inicial. Inclusive, as grandes marcas que têm o nome, né, fantasia, elas utilizam garotos propagandas para humanizar a marca, para que a gente, quando veja uma propaganda, vincule aquelas características que aquele ator, por exemplo, tem, as características que a gente atribui a ele, né, de personalidade, de moral e tudo mais, a gente atribui essas características à marca. Então, inclusive, as grandes marcas contratam para humanizar quando tem o nome fantasia. Por isso que eu indico sempre que você comece com o nome, porque aí você vai ser o seu nome. Então, você é a sua marca, você vai ser uma marca ambulante. E as pessoas também, isso acontece com a gente compra das pessoas que a gente conhece, né? A gente se relaciona com as pessoas comercialmente com as pessoas que a gente conhece. Então, os nossos primeiros clientes são sempre os nossos amigos, os nossos parentes. Então, começar sendo uma marca, sendo o seu nome, facilita muito. Sabe quando tem na nossa cidade um consultório, por exemplo, odontológico, e ele tem um nome, mas ninguém sabe o nome dele, você lembra do consultório por causa de doutor fulano, geralmente, né, que a gente chama. Inclusive, a gente tem esse hábito, né, de chamar de doutor os médicos e os dentistas, mesmo eles não tendo doutorado. Então, as pessoas conhecem pelo nome daquele profissional, não pelo nome do consultório. Às vezes a pessoa fala consultório tal. O consultório de fulano, salão de beleza, às vezes acontece a mesma coisa, a pessoa coloca um nome, mas o profissional é que é reconhecido. Então, essa autoridade de ser um profissional, ela já é te dada primeiramente por você ser formado na sua profissão. Então, a primeira autoridade já vem aí com o diploma, tá? E a segunda autoridade é você sendo o seu nome, porque mostra que você é a pessoa mais importante naquele escritório. Então, mesmo que você trabalhe em escritório, mostra que você é um profissional que conhece da sua área, que conduz pessoas, que conduz o processo. Isso já te dá uma segunda autoridade. Além de você já ser dono da sua empresa, né, da sua marca, já te dá a segunda autoridade à sua profissão. Então, isso também é uma outra coisa que é muito interessante, tá? Então, gente, isso significa que você é a sua marca. São as partes fáceis de posicionar uma marca. Mas quem aqui vai se esquecer da Carol Conká? Por exemplo, né, que foi para um reality show e ela era a marca dela e ela conseguiu denegrir a imagem da marca dela profundamente com comportamentos que não são crimes, mas que não são moralmente aceitos. Então, esse é o ônus de se ter uma marca com seu nome, né? Você não pode mais se comportar como uma pessoa que não está representando algo. Você representa a sua empresa. Então, você não pode, por exemplo, fazer comentários de coisas que vão ser altamente polêmicas. Nas redes sociais a mesma coisa. Você tem que pensar ali que a sua marca tem que atribuir valores
para o que você, enquanto pessoa, tem que atribuir valores para sua marca. Da mesma forma que uma grande empresa contrata um garoto propaganda para ele atribuir valores à marca. Então, essa situação vai funcionar da mesma forma. Mesmo tendo esse ônus, gente, que acaba que priva um pouco da vida particular, né, da vida privada, essa vida social, eu ainda acho que é uma grande vantagem, porque esse posicionamento, ainda mais para nós que somos profissionais liberais, não é só por dinheiro que a gente trabalha, né? E um arquiteto, ele não trabalha só por dinheiro. Ele quer ver o trabalho reconhecido, quer ter esse reconhecimento mesmo do trabalho, quer ter ali o sentimento nas pessoas, da gratidão daquele trabalho desenvolvido. Então, por isso que eu acho que trabalhar o posicionamento, não sendo o nome fantasia, mas o próprio nome, é o primeiro passo também para um posicionamento mais rápido e mais consistente, tá bom? E o ônus disso é que você precisa se comportar como uma marca, realmente, tá? E isso quer dizer que quando você quiser se comportar um pouco mais livre, você pode organizar para que isso aconteça em ambientes em que você não é tão conhecido, tá? Você pode ir numa viagem, tudo. Então, é muito comum, às vezes, a gente vai em méritos empresariais, até em ambientes empresariais, onde a pessoa representar a marca é algo super óbvio, e tem gente que dá vexame, sai carregado. Quem aí nunca foi no mérito e viu uma pessoa representando uma marca e que ficou super bêbada e tudo? Então, isso parece uma coisa óbvia, mas no dia a dia as pessoas se esquecem muito de que a postura delas representa a empresa delas. E isso eu tô falando aqui para vocês porque eu sigo os arquitetos, né? Esse perfil aqui meu é totalmente voltado para a gente conversar, né, sobre esses assuntos, para ajudar vocês aí a viver bem de arquitetura e interiores. E eu vejo aqui nas redes sociais como essa é uma dica simples, mas super valiosa, muito importante aqui para o posicionamento, tá? O cliente, ele tá te avaliando o tempo inteiro ali para ele poder contratar de você, ainda mais dependendo do tipo de público que você atender, tá bom? Então, se você vai descer até o chão, vai beber, planeje-se para isso, tá? Numa viagem, algo assim ou na sua casa, com amigos, coisa mais íntima, tá? Onde você vai ter alguns comportamentos aí que não vão agregar tanto a sua marca, você tem que pensar em que momento que isso vai ser oportuno fazer, tá bom? Porque, gente, parece mimimi. A galera do mimimi vai falar, não, mas eu sou uma pessoa, não sou uma empresa. Mas eu tô dando aqui dica para vocês, gente, do que paga boleto, do que dá dinheiro, do que é lucrativo. Então não adianta você fingir que isso não existe, tá? A gente, infelizmente, tá numa sociedade que critica muito, que ainda é muito conservadora. Então, essa dica que eu tô dando, ela é super valiosa para contribuir aí para o seu posicionamento, tá bom? Agora, vamos conversar um pouquinho mais, então, né? A gente falou um pouquinho aí de rede social e um pouquinho desse posicionamento aí da marca para você começar. Vamos falar um pouquinho agora, assim, dentro da rede social, o que a gente, as dicas aí que a gente deve fazer para contribuir para um bom posicionamento de marca, tá? Primeira coisa, gente, é não misturar perfil pessoal com profissional. Isso tem uma questão que é bem singela, que é o seguinte: as pessoas gostam de se relacionar com pessoas, tá? Não somente com marca. Então, tem muitos estudos que mostram que você colocar aproximadamente 20% no seu perfil profissional de vida pessoal contribui para essa humanização de marca. Só que, gente, não é qualquer coisa. Você vai colocar no seu perfil coisas pessoais, no seu perfil profissional, coisas que agregam a sua marca. Você tem que pensar nos seus valores, em que tipo de cliente vai criar conexão com aquelas coisas que você está postando. Então, postar uma academia legal, postar o seu bichinho, postar coisas ali do seu dia a dia na sua casa, principalmente para nós que somos arquitetos e designers. A gente pode postar alguma coisa que a gente fez errado para a gente mesmo e tudo, isso dá uma humanizada na marca. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem gente que confunde e vai postar coisas que são interessantes somente para um ciclo muito restrito. Então, o que eu indico para isso? Faça uma listinha de melhores amigos e aquilo que for um conteúdo um pouquinho mais sensível, que você não sabe se vai agregar a sua marca, você coloca e posta somente nessa lista mais privada, tá bom? E lembrando sempre, gente, que você vai postar o que você quer, o que você posta é o que você quer atrair. Tá? Então, quando você vai escolher as coisas que você vai postar na sua rede social, você tem que estar sempre pensando com que tipo de pessoa você está criando conexão e o que você vai atrair, tá bom? Então, outra coisa também que eu vejo aqui,
que é sempre muito confuso aí nos perfis de arquiteto, é ele confundir o cliente dele. Ele confunde. Ele não tem hora que ele está falando para arquiteto e tem hora que ele está falando para cliente, tá? Então, uma das coisas que eu mais tenho visto são arquitetos fazendo publicações zombando de coisas que o cliente tem dúvida, tá? Então, o cliente achou caro, o cliente não contratou arquiteto, frases que os clientes me dizem. Então, gente, quem tá vendo o seu perfil é o seu cliente, não é outro arquiteto, tá bom? Não é igual a esse perfil. Inclusive, esse perfil não é o perfil do meu escritório, porque aqui eu não estou falando para o meu cliente, eu estou falando para arquiteto. Então, é totalmente diferente. Então, é muito sensível isso de você falar zombando do seu cliente. Eu tenho visto muito isso. E também dessa confusão de hora tá falando com o cliente e hora tá falando com o arquiteto. A linguagem e o conteúdo é muito diferente. Então tem que tomar muito cuidado aí, porque isso contribui para uma confusão. E o cliente, ele se sente ofendido, né? Como quando ele vê exposto ali no perfil uma dúvida que é dele, porque aquelas coisas que os clientes sempre falam vão ser as coisas comuns que as pessoas têm dúvida. Então é um conteúdo muito sensível. E aí o cliente acaba inconsciente, tá, gente? Ele não vai olhar aquele post e vai pensar assim, nossa, estou ofendido com isso. Não. Mas inconsciente não gera uma sensação boa para o cliente, tá? E a compra, o processo de compra, gente, é algo muito emocional, não é racional, tá? Os processos de compra. Então, quando você tem essa linguagem aí mais equivocada, isso complica um pouquinho pro seu posicionamento, tá? Então, são essas duas coisas aí, de confundir primeiro o público, se o público é o cliente ou é o arquiteto, e em seguida, nessa confusão de público, fazer zombar, fazer coisas que usam as frases, né, e as dúvidas dos clientes para poder zombar, né, fazendo principalmente reels com essas situações, tá bom? Então, eu acho que o post educativo, ele é muito válido, tá? Então, geralmente esses posts que eu tenho visto, assim, das pessoas fazerem dessas formas, né, de frases que o cliente diz, por exemplo, eu acho que vem com o intuito, a pessoa que faz com o intuito mais educativo. Mas eu acho que tem a forma de você fazer realmente educativo. Também sigo aqui muitos arquitetos que fazem isso de forma muito legal. Por exemplo, porque ao invés de você zombar do cliente que não contratou arquiteto e tal, que não quis pagar, que achou caro, você pode falar do porquê contratar, fazer uma coisa mais educativa, fica mais interessante. Você pode também pegar na dor ali do seu cliente para que ele sinta um pouco amedrontado ali de não fazer o serviço com a sua contratação, mas assim, o mais interessante é ir mais pelo lado mais educativo, mais sutil, do que por esse lado de fazer esse post mais assim, com o intuito de ser um pouco engraçado, mas só tem graça para quem é arquiteto e design, não tem graça para o cliente. E isso é uma coisa interessante assim de se perceber, tá? Essas atitudes corriqueiras dos clientes são as atitudes deles. Então, eles assistirem isso de forma como o arquiteto zomba disso, ele vai ter até uma inibição de fazer alguma pergunta, às vezes, que ele queira, tá bom? Porque o cliente se identifica, né? E as pessoas compram da gente porque se identificam com a gente, ou se identificam com o nosso trabalho, ou se identificam com as postagens, tá? Outra coisa que é muito séria é se expor com sensualidade, tá bom? Principalmente para as meninas aí, gente, não é mimimi também. Vamos pensar o seguinte, quem é o nosso cliente? O nosso cliente, a maioria das vezes, é o casal, tá bom? Maioria das vezes é o casal, 95% das vezes é o casal. O que não é o casal são mais os clientes que são comerciais. Agora, os clientes residenciais são em maioria casais, tá? Sejam casais homo, casais hétero, mas são casais. Então, se você se posiciona com sensualidade, eu acho que esse é o pior tipo de posicionamento possível que você pode fazer. Gente, parece clichê também isso que eu tô falando, mas eu que tô seguindo aí mais de 3.000 arquitetos e designers, vejo como as pessoas têm se posicionado assim. Tá? Então, essa mistura, fotos de biquíni, fotos sensualizando, isso não é legal.
Pensa aí que da maioria das tomadoras de decisão em contratação são as mulheres, tá? A maioria das mulheres também, infelizmente, tem insegurança em relacionamentos, isso já é uma coisa assim de senso comum. Então, se você se posiciona com sensualidade, ainda mais no ambiente que a gente tá, que é mais machista, em obra, é difícil para você conseguir seu respeito e se posicionar como uma autoridade na sua profissão, tá bom? Então, tomem muito cuidado. Vejo muito decote, em stories, essas coisas não atraem o cliente. Pelo contrário, elas vão repelir ali um cliente que está querendo te contratar. Não é porque uma postura profissional não é compatível com uma postura sensual, tá? Principalmente na nossa área, em que a gente atende maioria casal, tá bom? Então, muito cuidado com isso. Tem pessoas que nem percebem o quanto elas se posicionam de forma sensual. Então, isso também é uma coisa que vai ajudar bastante aí vocês darem essa filtrada, tá bom? Outra coisa também, que mesmo a rede social precisando dessa pitada aí de coisas pessoais, você tem que controlar essas coisas pessoais. Então, não é qualquer tipo de coisa pessoal, tá? Você vai postar as coisas pessoais que vão agregar características e valores à sua marca, tá bom? Então, sempre tem que analisar isso para que as postagens fiquem alinhadas, né? E que o seu posicionamento seja uma coisa como um todo, tanto o seu posicionamento com seus clientes ali, com atendimento físico, tanto com o seu posicionamento aí em redes sociais, tá bom? Outra coisa também, gente, é que às vezes na postagem para captação de cliente, fica uma postagem mais agressiva, mostrando um desespero e também mostrando que você está 100% disponível, tá bom? Essas duas coisas são super complicadas, porque ninguém quer contratar alguém que tá vazio, ninguém quer contratar alguém que não tem cliente, tá bom? Então, se você não tem cliente, não externa isso, não. Às vezes a pessoa não externa isso assim, falando nos stories, por exemplo, nossa, eu não tô com cliente hoje, não é isso. Mas você externa isso de forma inconsciente nas suas postagens, mostrando que você está 100% disponível. Pensa, por exemplo, quando a gente vai... tem dois restaurantes, por exemplo, né? Num exemplo aqui fictício. Um restaurante está lotado e o outro restaurante está vazio, tem uma fila. Automaticamente você pensa que o restaurante que está lotado é porque tem uma comida muito melhor. Você já agrega situações melhores para o lugar que está lotado, tá bom? Então, muito cuidado para não se posicionar como alguém 100% disponível, 100% desesperado à procura aí de cliente, tá bom? Todo mundo quer contratar algo que é cobiçado e desejado. Então, isso também é muito importante aí para o seu posicionamento, beleza? Gente, outra coisa também é a estratégia do posicionamento, tá bom? A gente tem como conversar com o cliente que é mais popular e tem como conversar com o cliente que é mais elegante, mais luxo, tá? Quando isso não é só uma estratégia de posicionamento, isso é a estratégia toda comercial do seu negócio. Então, se você, por exemplo, está trabalhando com uma estratégia mais popular, você vai ter um número maior de projetos, né, ao mesmo tempo, você vai ter uma entrega que muitas vezes é mais simplificada para esse cliente e vai ter um preço mais baixo, tá? Então, o jeito que você comunica com esse cliente é com mais volume, tá? É com mais... o seu feed é mais popular, digamos assim, o jeito que você demonstra os seus projetos, né? Você geralmente posta todos os projetos ali que você faz. Então, essa comunicação também, você tem que estar consciente dela, porque tem gente que faz uma comunicação popular querendo captar um cliente luxo, e é totalmente diferente o que esses clientes estão buscando, tá bom? Quando você está com uma estratégia de captação aí para um cliente mais luxo, digamos assim, né, mais restrito, o seu preço é mais alto, tá? Você costuma ter menos projetos, mas projetos de ticket mais alto, tem uma entrega mais completa e o atendimento também é mais personalizado. Quando você tem esse atendimento mais popular e você vai trabalhar com muitos projetos, eu tenho muitos colegas que estão se dando super bem com esse mercado também, tá? É um mercado super lucrativo também, só que ele tem algumas situações nele que são muito importantes. A sua hora é algo que fica muito mais caro, digamos assim, muito mais especial quando você está trabalhando no mercado popular, porque você tem que trabalhar com muito mais cliente, tá? Você tem que ter um volume de cliente maior.
Então, isso implica em muitas pessoas para você controlar ali dentro do processo. Então, você precisa limitar um pouco o acesso do cliente a você. Porque quando você faz isso, você consegue lidar melhor assim com a sua hora, né? Para você conseguir produzir mais. E quando você tem um pouco de quando você está trabalhando com os clientes mais restritos, é diferente a forma que você comunica ali e você vai estar com menos projetos ao mesmo tempo, tá? Então, gente, por exemplo, o feed luxo, ele é um feed mais limpo, tá? Ele é um feed que tem menos, que você vai mostrar os projetos de forma mais individualizada, valorizando mais cada projeto e não vai mostrar tanto volume de projeto. Então, é muito interessante a gente conseguir entender, porque eu vejo muitas pessoas fazendo de forma inconsciente. Então, eu quero aqui que vocês tenham clareza de que mercado vocês estão atendendo, tá? Porque a forma e as cores e tudo, a forma de comunicar com o cliente mais popular é totalmente diferente do cliente mais luxo, tá? Então, tem gente que se posiciona num mercado querendo atrair o outro. E isso é muito divergente, tá? Para esse posicionamento. E, gente, outra coisa, os reels de dancinha. Gente, muito cuidado com isso, pelo amor de Deus. O que tá dando de vergonha alheia desses reels de dancinha, aí junta os reels com, às vezes, usar esse deboche do cliente com uma dancinha ridícula, né? Dos deboches das frases que os clientes dizem com uma dancinha. E eu acho que aí junta duas coisas. Primeiro, que você ofende o seu cliente. E a segunda coisa é que você se infantiliza, tá? Então toma muito cuidado com esses reels de dancinha. O Reels, gente, é uma ferramenta do Instagram que ele é uma edição de vídeo. Então tem muitas edições de vídeos que ficam muito legais, tá? Tem muitas também que dá para fazer com esses posts mais educativos, que você vai apontando e tudo. Esses são mais tranquilos, né? A pessoa, ela assiste o videozinho, né? E aprende esse post educativo. Mas muito cuidado com juntar a dancinha infantilizadora com o deboche do cliente, que é o que eu mais vejo nas postagens, tá? Como eu falei aqui, eu sigo mais de 3.000 arquitetos e designers. Então, o que eu mais vejo é isso. Gente, isso afasta muito o cliente, tá? Isso é um repelente de cliente. Então, assim, tá em dúvida? Posta dicas, tá? Eu vou falar um pouquinho aqui no final das coisas que são legais de você postar, que vai te ajudar a ter autoridade. Abre caixinha de pergunta. As caixinhas de perguntas são ótimas para você ir respondendo as perguntas do seu cliente e mostrando que você tem autoridade, domina o assunto. Não faça assim, tá na dúvida, fez uma dancinha ridícula, não posta, gente. Não posta porque, assim, não condiz, não tem como... não tem como você posicionar autoridade com esse tipo de postagem, tá? A Cláudia perguntou que mostrar trecho de uma imagem de um projeto é uma estratégia para um feed mais limpo e para um público luxo. Se é uma estratégia, né, de projeto mostrar um trecho. Sim, tá? Por quê? Por que é uma estratégia de luxo mostrar trecho? Porque quando você mostra trecho, você está mostrando cada parte como importante ali do processo, tá? Então, é a mesma coisa de uma loja. Qual que é a diferença de uma loja popular para uma loja de luxo? A exclusividade do item mostrado. Uma loja luxo, ela não tem 50 milhões de peças dentro e aquela muvuca e uma caixa de som na porta com uma música sertaneja. Tem isso na loja de luxo? Não é assim que a loja de luxo se comporta. A loja de luxo se comporta mostrando a especialidade de cada coisa. Então, uma casa de luxo, ela tem uma porta especial, tá? Ela tem materiais especiais. Então, mostrar trecho é sim uma estratégia de posicionamento de luxo, tá? Onde cada item é especial. Não é o volume de projetos e tudo. O projeto é muito especial. O projeto tem um nome, tá? Todo projeto de luxo tem um nome. São estratégias diferentes para você posicionar no mercado mais luxo e no mercado mais popular, tá? Então, até o cliente, gente, quando ele entra no seu perfil, ele sabe ali se você, enquanto profissional, está alinhado com o que ele busca. Então, por isso que saber quem você quer atrair e fazer as estratégias certas é fundamental, porque senão você não vai atrair o cliente que você quer. Você quer um cliente popular, não está atraindo, e você quer um cliente luxo e não está atraindo, tá? Então, isso aí é uma dica muito interessante aí para a gente saber
agir de forma consciente, tá? Fazer de forma consciente. Vamos ver o que mais que eu anotei aqui. Os posts educativos que eu anotei aqui, que eles são bem legais, você pode ir mesclando eles com o projeto. Os clientes gostam muito desses posts também, porque como o nosso serviço é uma prestação de serviço mais complexa, inclusive muitos profissionais não sabem como funciona exatamente um processo de projeto, então você imagina o cliente, né? O cliente é totalmente perdido no processo, então esses posts educativos são legais. O cliente que está desejando construir, com os posts educativos, ele percebe que você tem autoridade e domínio, tá? Sobre o assunto. E é engraçado, gente, que esses posts de dancinha e tal, quando eu dou uma olhada assim nos comentários, eu vejo que é só amigo da pessoa que comenta, sabe? E eu acho que devem ser uns amigos da onça ainda, que devem ficar morrendo de rir dos micos que o pessoal tá pagando com essas dancinhas. Então, assim, muito cuidado com isso, porque eu acho que esses reels de dancinha, ele não atende a público nenhum. Tem que tomar muito cuidado, não é uma postura profissional, tá? E você não tá fazendo o seu Instagram, suas postagens para amigo e tal. Não é a sua rede privada ali, né? Você tá fazendo para atrair dinheiro, é para atrair cliente, é para seu posicionamento no mercado. E com link com isso que eu falei, muito cuidado mesmo na sua rede privada, porque a sua rede pessoal, o seu cliente também te segue ali, por causa da humanização de marca. Você é uma marca, você é uma pessoa e marca, né? Eu acho que a aula que a Carol Conká deu no Big Brother foi fantástica, sobre como destruir mesmo, assim, uma marca. Ela nunca tinha tido uma projeção nacional tão grande, tinha gente que nem sabia quem era a Carol Conká. Ela teve a oportunidade de chegar ali, né, em TV aberta nas casas das pessoas e chegou de uma forma que não agregou na marca dela, né? Imagina o trabalho que isso tá dando para ela poder fazer a recuperação. E no nicho dela, ela era super já posicionada, sabe? Nesse nicho feminista, mulher negra, feminista, ela já estava super bem posicionada. Então, claro que nós estamos falando aqui de uma escala maior, mas ela serve para todos nós pensarmos que a gente, principalmente para nós que estamos em cidade pequena, né? Eu tô numa cidade de 30 mil pessoas, gente. Então eu vou ao supermercado, eu encontro com meu cliente, eu encontro com novos clientes que sabem, que assistem meus vídeos e perguntam: você é a Aline, eu tô querendo fazer um orçamento e tudo. Então, essa situação de você ser sua marca é muito real, tá bom? Ainda mais para cidade pequena, é muito real. Então, assim, a gente já falou muito aqui sobre o que não postar e tudo. O que a gente deve postar, então, gente? Vocês estão com alguma dúvida aí de alguma coisa que eu falei? A gente vai mudar agora sobre o que postar. Vocês querem perguntar alguma coisa? Se vocês quiserem, vocês podem perguntar aqui que eu vou dar uma acompanhada, tá? Tem hora que eu até esqueço de dar uma olhadinha aqui nos comentários, mas eu vou dar uma acompanhada aqui se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Mas aí, gente, vamos falar um pouquinho agora sobre o que postar, tá? Pra gente, basicamente para os dois mercados, a gente posta tanto o mercado mais popular quanto o mercado mais luxo, a gente posta o mesmo tipo de coisa, só que em nuances diferentes. Por exemplo, os clientes adoram sobre materiais, tá? Eles gostam muito de obra e material, tá? Então, qual que, por exemplo, é a estratégia que eu utilizo? Eu gosto de deixar o meu feed mais limpo, porque eu gosto de usar o meu feed mais como portfólio, para que a pessoa... Porque quando a pessoa recebe uma indicação de um arquiteto, ele entra ali no perfil do Instagram e ele vai rodar os seus projetos. Então, o Instagram para arquiteto e design, ele funciona muito como portfólio. Então, eu prefiro deixar o meu feed mais limpo, mais portfólio, e eu trabalho nos stories as partes mais de humanização e de pontos de contato ali com o cliente. As coisas que dão mais visualização, o que os clientes mais gostam de ver, gente, é visita em obra. Você falando de um detalhe de acabamento, um detalhe legal que você fez naquela obra, explicar o motivo daquela decisão de projeto. São coisas que os clientes gostam muito. Os materiais também. Então, por exemplo, igual a Cláudia perguntou aí, se você está trabalhando com o mercado mais luxo, quando você vai mostrar, são outros tipos de materiais, né? Você vai estar trabalhando com, por exemplo, bancadas das partes internas com materiais mais sintéticos. Então, você vai mostrar as diferenças daqueles materiais e como que eles foram utilizados. Vai mostrar que você tem contatos com bons fornecedores para dar segurança para o cliente mais luxo. Vai mostrar como que aquilo você sabe como que aquilo deve ser executado, enfim.
Essas coisas os clientes gostam muito de ver. Então, para um mercado mais luxo, utilizar mais o feed como portfólio, os stories como essa parte mais de ponto de contato é mais interessante, sabe? Agora, num mercado mais popular, o feed precisa também transmitir um pouco mais essa simplicidade para o cliente, porque senão ele se sente inibido de entrar em contato com você. Ele já olha para o seu feed e pensa, não, essa pessoa não trabalha para o que eu estou procurando. Tá? Isso é muito subjetivo e isso acontece. Então, se você objetivo é para o mercado um pouco mais popular, você tem que tomar um pouquinho de cuidado, senão você vai espantar o seu cliente no seu próprio feed. E hoje o Instagram funciona muito mesmo, né? Como esse portfólio. Então, outras coisas que os clientes gostam muito de ver. Processo criativo, tá? Que você pode usar também, fazer um videozinho mostrando o processo criativo, modelagem de projeto, tá? O processo de projeto também, o cliente gosta muito de ver, a gente hoje está desenhando esse projeto aqui, desenhando a parte técnica dele, estamos fazendo esse detalhe. Os clientes gostam muito de ver essa parte dos bastidores, assim, da organização de escritório. Isso é muito interessante. Os arquitetos gostam de ver também, mas os clientes, eles vão se sentir mais seguros quando eles veem que você tem um domínio ali do processo de projeto, tá? Então, esse feed mais limpo, né, esse dá um contato um pouquinho mais com esse cliente luxo, e o feed com mais informações dá um ponto de contato maior com o cliente mais particular, com o cliente mais popular, tá? Então, gente, o posicionamento, né, posicionamento no geral é algo muito, muito importante, tá? Para que você consiga aí ter sucesso no escritório. Quando você decide aí começar e vai colocar a sua marca, começar nem sempre é fácil por causa dessa insegurança, desse medo do mercado. Mas, gente, eu garanto para vocês, é começar, não parar, um passinho de cada vez, com um plano de ação. O que vai fazer vocês terem mais segurança é esse conhecimento do geral, do processo de projeto, para você demonstrar. Porque eu acho incrível como a gente consegue farejar quando uma coisa é falsa, quando aquele posicionamento não é verdadeiro, tá? Então, não demonstra, não tenta forçar a barra assim, né? Para você não mostrar algo que não seja assim real. E para isso estar internalizado dentro de você, essa segurança vai vir com o conhecimento e a organização. Porque aí, vindo o volume de projeto, você não pira em todas as funções que estão dentro de um escritório para serem executadas, tá? Então, eu tô aqui para ajudar vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí. Hoje, nosso conteúdo, então, foi sobre posicionamento, né? Posicionamento de marca. Falei bastante aí para vocês, né? Falei aí até babá sobre estratégias aí para vocês começarem a pensar nesse posicionamento, tá? E, gente, faz todo sentido, assim. Quando a gente começa... a primeira dúvida, a primeira dor que um arquiteto e um designer tem quando ele começa é que ele não tem cliente, tá? Então, a primeira coisa é não ter cliente. Mas à medida que o cliente chega com pouco tempo, com poucos clientes, se você for desorganizado, já dá tudo errado. 3 clientes para um arquiteto desorganizado já é o caos, entendeu? Então, a lucratividade vem com essa organização para que você consiga pegar mais projetos, não ficar atrasado, não trabalhar altas horas aí para conseguir entregar os seus projetos, as suas coisas. Trabalhar como uma pessoa normal, né? Que trabalha aí 8 horas por dia. É muito comum ver os arquitetos aí malucos, igual zumbi, né? Já é uma coisa... A gente já vê aí meme, né, de arquiteto sendo zumbi, porque é uma profissão realmente muito complexa, é uma prestação de serviço complexa. Mas eu tô aqui para ajudar vocês, tá bom? Que vocês precisarem. Então era isso, gente, nossa live de hoje. Um beijo grande aí para todo mundo que viu. A live vai ficar salva aqui, tá bom? No Instagram. E a gente vai conversando aí. Vamos ver qual assunto. Vou abrir caixinha de pergunta pra gente ver qual assunto aí que a gente coloca na live de semana que vem. Tá bom, gente? Beijo grande aí pra vocês. Muito obrigada.